Olá, turma! Sejam bem-vindas e bem-vindos de volta à disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Lembrando que estamos na unidade 2 e eu sou o professor Hélio Molizani. Na aula de hoje falaremos sobre a atividade experimental número 6, aplicações das leis de Newton. Teremos como atividade realizar a determinação da força de tensão no cabo que une dois corpos em movimento uniformemente acelerado. Nessa aula, passarei algumas orientações para a realização da sexta atividade experimental e sobre a confecção do relatório. Utilize o roteiro da atividade experimental 6, que foi compartilhado em arquivo tipo Word, o doc, para realizar o experimento e construir seu relatório. Isso ajuda bastante. Mas também, se você não conseguir usar esse modelo de relatório, você pode construir outro modelo ou fazê-lo até à mão. Mas na hora de enviar o arquivo é importante que você tire uma foto, ou gere um PDF do arquivo para poder anexar e garantir a entrega da sua atividade. Esta atividade tem como objetivo a determinação da força de tensão no cabo que une dois corpos em movimento uniformemente acelerado. Os conceitos relacionados envolvem medição, unidades de medida, funções quadráticas, gráfico de uma função quadrática, análise gráfica de dados, movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, temas de aulas anteriores, E além disso, leis de Newton, força-peso, força de tensão, força de atrito, força normal e propagação de incerteza. Lembro a vocês que o relatório precisa conter um campo de teoria. Observem que dessa vez eu não estou entregando o relatório com partes pré-preenchidas. E cabe a vocês, então, fazerem uma pesquisa e uma breve introdução teórica, cerca de 3 a 6 parágrafos, sobre aplicações da lei de Newton, mais específicas para esse experimento. Lembre-se que você pode acrescentar imagem, gráfico, equação para deixar a introdução teórica mais compreensível para quem lê. Isso é muito importante. Também é importante que vocês listem os materiais utilizados para a realização do experimento, incluindo links para os vídeos que vocês vão utilizar para esse experimento que foi gravado. O esquema de montagem experimental também é importante aparecer apontando aí, indicando quais são os materiais utilizados, algumas coisas-chave do experimento que para quem lê possa replicá-los. A parte de procedimento vocês devem descrever no relatório, de forma bem detalhada. Veja, não está explícito lá. Vocês precisarão detalhar todo o procedimento para que as pessoas possam conseguir replicar a atividade. Mas eu vou dar algumas dicas aqui para a atividade que vocês vão fazer. E aí vocês podem melhorar e relatar aí o procedimento que vocês utilizaram no relatório de vocês. A parte teórica da nossa atividade experimental foi vista na aula anterior. E aí, então, o que nós temos aqui, Vocês vão utilizar o vídeo que está disponível no Google Drive, eu deixei o link para vocês aqui, e também está no Moodle o link, e também está no roteiro. Então, vocês vão ter que fazer o download desse vídeo para fazer uma análise pelo tracker. Mas que vídeo é esse, É do nosso personagem, que está aqui no cantinho, nosso personagem Hélio, do filme da Disney. Ele agora está pendurado por um cabo em um objeto aqui que ele vai flutuar para reduzir o atrito, Então esse objeto aqui ele tem um ventiladorzinho, ele é um brinquedo que ele tem um ventiladorzinho e ele flutua, diminuindo aí, reduzindo o atrito entre o objeto e a superfície, reduzindo bastante esse atrito. Então eu vou colocar um play para que vocês possam ver aqui o que esse objeto, como que ele vai funcionar. O vídeo é muito rápido, eu vou passar algumas vezes, mas vocês vão analisar no tracker e aí dá para fazer isso de forma bem tranquila. Então, se vocês observarem aqui, esse é o objeto, parecido com o experimento da aula anterior. Vocês percebem que o disco ele desliza para a direita, enquanto o personagem Hélio aqui desce pelo cabo. Ele não está em queda livre, então, porque ele está preso aqui pelo cabo e esse cabo vai sofrer uma tensão. Algumas observações com relação a esse vídeo, Estou passando para vocês aqui. Comprimento da régua, que está aqui atrás, é uma régua amarela, para vocês usarem como referência no tracker. Então, eu vou colocar o vídeo de novo aqui, vocês vão ter que pausar o vídeo no meio, para poder analisar que a régua de ponta a ponta, ela tem mais ou menos 0,05 centímetros,
e que também vocês vão ter que usar em metro isso na hora de fazer os exercícios. Esse vídeo ele está com 60 quadros por segundo e a massa desse disco que está sobre a mesa é de 180,90 mais ou menos 0,05 gramas. Então isso também tem que transformar para quilograma. E a massa do personagem Hélio está aqui com 31,20 mais ou menos 0,05 gramas. Então também tem que transformar essa massa aí para quilograma. Até já fiz essa transformação, essa conversão aqui, ok? Então vocês vão analisar esse vídeo usando o software Tracker. Lembrando que vocês já fizeram isso nas aulas anteriores, mas vale a pena sempre relembrar que vocês podem instalar o programa no computador de vocês, que é um jeito mais fácil de operar e mexer no programa, ou utilizar a versão online. Mas eu reforço aí, instalem, já devem ter instalado no computador de vocês, usem o software instalado, que é mais fácil para utilizar o programa. Então, como vocês devem proceder? A primeira coisa é calcular a aceleração do disco usando o software Tracker. Porque se você calcular a aceleração do disco, é a mesma aceleração do personagem Hélio descendo pelo cabo. Como que vocês vão calcular a aceleração? Retoma as aulas anteriores, já fizemos isso com a bolinha descendo plano inclinado, Também vocês já calcularam a aceleração. Então, vocês vão seguir os mesmos procedimentos realizados nas aulas anteriores. Usar o tracker, calcular ali a aceleração, montar o gráfico e tudo mais. E aí vocês precisam calcular a força de tensão no fio que une os corpos. Esse é o objetivo. Falamos disso na aula passada. Tem uma equação pronta lá para vocês calcularem a força de tensão. E aí vocês não podem desprezar dessa vez o atrito entre o disco e a superfície plana. Mas vocês podem desprezar outras forças de resistência, como atrito entre a polia e o fio, resistência do ar, etc. Vocês também devem calcular o coeficiente de atrito entre o disco e a superfície. Também falamos disso na aula anterior, tem lá uma equaçãozinha para vocês usarem. Então, reforçando aqui o tratamento dos dados. Na hora de montar o relatório, acrescente imagem da tela principal do vídeo analisado no tracker. Insira o gráfico da função horária obtida. Atribua o significado físico para os coeficientes da função obtida, como vocês fizeram no relatório anterior. Determine a aceleração do disco em metros por segundo ao quadrado. Essa é a primeira etapa. Calcula a incerteza da aceleração. Então, tudo como vocês já fizeram em relatórios anteriores. E aí, começando a parte nova, calcula a força de tensão no fio. E não se esqueça de mostrar aí os cálculos principais que vocês realizaram. Não precisam ser todos os cálculos, mas os principais. Calcula também a incerteza da força de tensão. Dessa vez, eu não mostrei como calcula a incerteza. Vocês vão ter que descobrir, vocês vão ter que fazer o procedimento como eu fiz nas aulas anteriores. Agora vocês já têm condições para isso. E calcula também o coeficiente de atrito dinâmico entre o disco e a superfície, desprezando qualquer outra forma de resistência. Deixo aqui aquelas expressões tabeladas para propagação de incerteza, para que vocês possam fazer a análise, como fizemos em todas as aulas anteriores, a análise para propagar a incerteza. Então tentem aí propagar a incerteza, tanto para aceleração como para força de tensão no fio. E lembra que também a gente já viu isso na aula 3 da atividade 2, em outras aulas anteriores. E essa expressão tabelada também, que é de uma grandeza apenas. Então tudo isso pode ser importante para vocês calcularem a incerteza de tensão e de aceleração. Como resultados, no relatório vocês vão ter que apresentar o valor da força de tensão no fio com a incerteza, contendo o número correto de algarismos significativos. E também o valor do coeficiente de atrito. Vocês podem também apresentar aí o valor da aceleração do sistema, vale a pena. Discussão e conclusão. Faça aí uma discussão sobre os resultados obtidos, discute sobre a função que vocês obtiveram, significado dos coeficientes físicos da função, discute sobre a força de tensão. Será que o atrito entre a mesa e o disco é um valor alto ou baixo? Será que ele está dentro das expectativas? Lembra que eu falei que aquele disco ele tem um sistema para ele flutuar, para reduzir bastante o atrito. Então, será que é um valor alto que a gente quer para o atrito? É um valor pequeno? Compara com outros coeficientes de atrito por aí, pesquisem,
E aí discute também aí sobre a precisão experimental, o que a gente poderia fazer para melhorar esse experimento, reduzir as fontes de erro, né, para ter valores mais precisos. E não se esqueçam de colocar as referências que vocês usaram, tanto para montar a teoria como outras referências que vocês usem no meio do caminho. Por hoje é isso. Lembrando que esse é o penúltimo relatório da disciplina, portanto vocês já dominam aí a produção de relatórios. Dessa vez a dificuldade é que vocês vão ter que descobrir aí como calcular a propagação de incerteza, e isso vai ter que ser feito por conta própria aí para calcular a propagação de incerteza de tensão. Sugiro que vocês revisem aí as aulas anteriores e vocês não vão ter grandes problemas para isso. Boa atividade para todos vocês.